Olá, tudo bem? Seja bem-vindo à nossa devocional de número 14. Quem é o Filho de Deus para você? O Senhor questionou aos seus discípulos acerca dessa verdade. Lá em Marcos, capítulo 8, versículos de 27 em diante, o Senhor fez a seguinte pergunta: Quem dizem os homens que sou eu? E responderam: João Batista, outros Elias, mas outros algum dos profetas. Então lhes perguntou: Mas vós, quem dizeis que eu sou? Respondeu Pedro: Tu és o Cristo. Advertiu-os Jesus de que a ninguém dissesse tal coisa a seu respeito. Jesus, em um momento individual com os seus, os interpela acerca de quem afirmam os homens ser ele. Os homens aqui são aqueles que constantemente estavam ali ao redor, o seguiam, viam os seus milagres, queriam ouvir dos seus lábios alguma palavra, mas necessariamente não refletiam fé. Daí a pergunta do Senhor: quem dizem os homens que eu sou? Bom, uns dizem que o Senhor é Elias, profeta do Antigo Testamento, ainda há quem diga que o Senhor é João Batista, profeta do Novo Testamento, mas também, Senhor, há aqueles que afirmam que tu és um outro profeta qualquer. Perceba que nessa resposta genérica, fruto da opinião dos demais de fora, Jesus é de fato um representante divino, pois os profetas de fato representavam Deus diante dos homens. No entanto, essa resposta ela é extremamente insuficiente, pois muito embora um dos ofícios de Cristo fosse ser profeta, Jesus não se resumia a isso. E pior ainda, confundir Jesus com Elias, com João Batista, ou apontá-lo como se ele fosse qualquer outro profeta. Os discípulos emitem uma opinião diferente, pois Jesus agora se dirige a eles e diz: tudo bem, mas vocês, quem dizem que sou? Quem diz ser eu? Aí então Pedro, representando os demais, diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Em outras palavras, a confissão de Pedro está demonstrando que há fé. O que Pedro está dizendo é: tu és o Messias, aquele que nós aguardávamos, aquele que foi promessa no Antigo Testamento, e hoje nós podemos vê-lo, podemos crer, podemos seguir com o Senhor. Esse complemento, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, nós percebemos nos evangelhos sinóticos, ou seja, nos textos paralelos, tanto de Marcos como do Evangelho de Lucas, principalmente no Evangelho de Lucas. Até porque o Evangelho de Lucas, no seu capítulo 9, versículo 22, vai responder o terceiro momento do texto, que é quando o Senhor então os adverte que a ninguém dissesse aquilo. Aquilo que? O que Pedro acabara de proferir. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Quando nós vamos lá no Evangelho de Lucas, capítulo 9, versículo 22, aí fica claro a razão do pedido de Jesus. Por que a ninguém deveria ser dito o que Pedro proferiu? Porque era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas, que fosse rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes e pelos escribas, que fosse morto e no terceiro dia ele ressuscitasse. O que havia era a necessidade do Senhor cumprir um itinerário. Todo o tempo do ministério de Cristo foi determinado por Deus, e esse tempo deveria ser cumprido e respeitado. Então, a orientação de Jesus visa não causar ali uma celeuma, um movimento político pela afirmação, portanto, da chegada do Messias. O que é que nós aprendemos com tudo isso? Primeira situação que eu quero destacar, que é necessário a gente ter em mente, é que muitas vezes nós ouvimos a opinião da multidão, a opinião de terceiros ou da maioria, e isso acaba por nos inflamar ou nos contagiar. Para alguns, Jesus foi um belo exemplo de vida cristã, para outros, um grande filósofo,
para outros o divisor da história da humanidade, considerando que a história existe antes e depois de Cristo. Para os fariseus, na época, Jesus não passava de um charlatão. Mas a questão é, para mim e para você, quem de fato é Jesus? Pois para Pedro, Jesus era o cumprimento da promessa feita no Antigo Testamento. Para Pedro, Jesus era o seu Salvador, o seu Senhor, aquele que veio para resgatá-lo dos seus pecados e das suas mazelas. Para Pedro, Jesus foi o que deu sentido à sua vida e à sua existência, pois o apóstolo havia abandonado as suas redes à beira da praia. E daí em diante passou a seguir com Cristo, entendendo que o Senhor agora deu um novo sentido e o supremo sentido à sua existência. Quem é Jesus para você? Pois se Jesus para você é aquilo que os homens dizem sobre ele, você continua sendo um homem como qualquer outro. Mas se para você Jesus de fato é o Cristo, é o seu Senhor, o seu Redentor, aí você já não mais é um homem como qualquer outro. Você agora é um transformado e regenerado pelo poder do Evangelho, pois só pode confessar essa verdade santa, não apenas dos lábios para fora, mas sobretudo como produto de uma mente e de um coração transformado, aqueles que foram redimidos pelo sangue do Cordeiro. Quem é Jesus para você? É o seu Senhor, o seu Salvador, é aquele que se compadeceu da sua vida a ponto de ser entregue à morte, para que eu e você tivéssemos vida espiritual? Ou é um mero homem e representante de Deus? Pense nisso, creia nisso, viva como prova dessa verdade santa. Mas vós, quem dizeis que eu sou? Perguntou Jesus. Amém.